Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar mais uma super dica de direito do trabalho. Quero conversar com vocês hoje, como eu já falei com vocês, sobre rescisão indireta ou dispensa indireta. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que você tem interesse em receber esse conteúdo. Peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Meus amigos, o tema de hoje é rescisão indireta ou, para alguns, rescisão forçada, dispensa indireta. Tem várias nomenclaturas aí que um examinador ele pode lhe questionar e perguntar. E por que, pessoal, que esse tema rescisão indireta ele é importante? Pois é, meus amigos, é mais um daqueles temas que cai na prova da OAB, porque é do dia a dia da OAB, e eu não me canso de falar isso. Aquele advogado da Justiça do Trabalho, ele precisa ter um portfólio vasto de conhecimento e de informações para ele atuar no processo do trabalho, ele conhecendo a Justiça do Trabalho. E a rescisão indireta, ela é um dos temas que mais nós verificamos no dia a dia. Até porque é comum que as empresas elas cometam falhas. Não necessariamente porque a empresa é falha ou porque a empresa é do mal, não é nada disso. A empresa ela é uma instituição que é composta na realidade por seres humanos. Então você sabe muito bem que o ser humano erra e o ser humano falha. Mas na realidade nós iremos ajuizar a ação naturalmente contra a empresa. Ainda que tenha um erro de uma pessoa, é a empresa que responde. E da mesma forma que o empregado ele erra, a empresa erra. Então o legislador ele já previu todas essas hipóteses. A dispensa indireta ou a rescisão indireta, ou como alguns falam, a justa causa do empregador, o que ela é? Ela na realidade é a hipótese que o empregado possui de rescindir de forma unilateral o seu contrato de trabalho em virtude de falhas, em virtude de atos faltosos do empregador, de atos faltosos da empresa. Ou como essa nomenclatura, essa hipótese de nomenclatura que eu falei para vocês, justa causa do empregador, nada mais é do que literalmente isso, a justa causa do empregador. O empregado ele dá a justa causa da empresa. Você deve conhecer, é muito comum você saber que a empresa ela pode dar a justa causa do empregado, mas o empregado também pode dar a justa causa no empregador, caso esse empregador cometa falhas e atos. E essa justa causa do empregador, a rescisão indireta, você encontra a previsão no artigo 483 da CLT e seus parágrafos. É ali que você vai encontrar todas as hipóteses. Quando você for estudar o artigo 483 da CLT, você vai perceber ali que tem ali 7 alíneas, se não me engano, até a alínea G. Ela dá ali, o legislador ele coloca ali as possibilidades de rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Por exemplo, quando ocorre o não pagamento pela empresa, o não cumprimento das suas obrigações pelo empregador, eu posso colocar aqui nesse exemplo, é a linha D. O não cumprimento das obrigações pelo empregador, quer um exemplo? A empresa
não concedeu as férias no momento devido. Ou a empresa, sim, concedeu as férias no momento devido, mas não realizou o pagamento dessas férias no momento devido. Seja o pagamento integral, seja a complementação do terço constitucional. Pois é, o não cumprimento ou o não cumprimento pela metade. Se a empresa deixar de pagar salários ao reclamante, ao funcionário, é o não cumprimento das suas obrigações por parte do empregador. A partir do momento também, como diz na linha A, se o empregador começar a exigir atividades maiores do que a força do empregado, ou se o empregador exigir que a conduta do empregado ela seja ilegal, ilícita, proibida por lei, também é uma possibilidade de aplicação da rescisão indireta. Outros casos também que nós podemos conhecer aqui, meus amigos, se a empresa, seus prepostos ou seus superiores violarem a boa fama e a honra do empregado ou dos seus familiares, se os seus superiores ou prepostos agredirem o funcionário ou seus familiares, agredir fisicamente, salvo legítima defesa, isso aí também é uma possibilidade de aplicação da rescisão indireta. Pois é, se a empresa ou seus superiores tratarem o funcionário com rigor excessivo, também é uma possibilidade de rescisão indireta. Ou seja, se você olhar lá até a linha G, tem várias hipóteses que o legislador ele já previu a possibilidade de rescisão indireta ali. Mas também, meus amigos, nós temos que entender o seguinte: para você aplicar, como eu disse, a justa causa do empregado no empregador, terão que ser preenchidos ali certos requisitos, porque você vai lembrar bem também, na justa causa aplicada pela empresa ao empregado, também tem que ser preenchidos ali alguns requisitos. Não é simplesmente o empregado ou o empregador falar que a outra parte cometeu um ato grave, um ato ilícito ou uma quebra contratual, que o juiz vai simplesmente entender e acatar dessa forma. Você sabe que no processo do trabalho, uma ação trabalhista se ganha com base em provas. E no caso da rescisão indireta, não é diferente. Terão que ser preenchidos ali os requisitos que demonstrem que o empregador realmente praticou aqueles atos ensejadores da rescisão indireta. E temos aqui 4 requisitos que devem ser respeitados e o juiz ele irá aplicar a justa causa quando esses 4 requisitos forem concomitantes. Como, por exemplo, a primeira hipótese, o primeiro requisito é a gravidade. Da mesma maneira que o empregador, ao aplicar a justa causa no empregado, esse ato ele tem que ser grave a ponto de quebrar a fidúcia, quebrar a confiança que o empregador tem no empregado. Aqui na rescisão indireta é a mesma coisa. Essa gravidade, essa conduta gravosa, essa conduta grave praticada pela empresa, ela tem que ser tão grave que, como diz a professora Vânia Bonfim, esse ato grave, ele não rescinde o contrato de trabalho por si só, mas esse ato grave, ele quebra a relação de fidúcia, ele quebra a relação de confiança que o empregado tem perante a empresa. Então não é qualquer falha que ensejará a rescisão indireta.
É um ato grave. Posso dar um exemplo aqui de um ato que não é tão grave assim? É um ato equivocado, é um ato errado, mas não é tão grave. Por exemplo, o FGTS. Você sabe muito bem que a empresa é obrigada a mensalmente a depositar 8% do salário do empregado na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, da conta vinculada do empregado. Tem que haver esse depósito. Se o empregado, em determinado momento do contrato de trabalho dele, vai lá e retira o extrato do FGTS e percebe que aquela empresa não realizou os depósitos, a princípio não é considerada uma falta tão grave assim. É uma falta, com certeza é uma falta, mas para muitos não se considera grave, porque não está afetando ali naquele momento o empregado, porque o empregado ele só irá se utilizar do recolhimento desse FGTS, do levantamento, caso porventura isso ocorra, do FGTS, no término do contrato de trabalho. Então, a qualquer momento, o empregador ele pode completar, ele pode fazer esses depósitos. Muitas vezes o empregado ele até verifica no extrato do FGTS que não está completo ali, naquele mês ou em alguns meses não ocorreram esses recolhimentos, ele vai lá na empresa, a empresa vai lá e recolhe. Naquele mês ou no mês seguinte, recolhe em duplicidade, bota logo 2 meses, isso pode ser sanado, então não é tão grave. A princípio também, o pagamento de uma hora extra, de algumas horas extras que não foram pagas recentemente, também pode ser considerado uma falta grave? Claro que sim, é uma falta, mas não necessariamente grave. Pode ser conversado, pode ser compensado no mês seguinte. Agora, por exemplo, faltas reiteradas, atos faltosos do empregador reiterados, você vai lá e percebe, tira o extrato do FGTS, que o empregador não recolheu desde o início do contrato de trabalho os 8% da conta vinculada do FGTS. Percebe ainda que nos últimos meses você começou a prestar atenção nos contra-cheques, você não está recebendo as horas extras, de repente você não está recebendo adicional. Vários atos ali, juntos, colocados na mesma história, podem ser considerados como falta grave. De repente, um isolado pode não ser, mas você juntando várias falhas que a empresa cometeu contra o empregado, pode ser considerado uma falta grave. Um outro exemplo clássico que infelizmente a gente tem visto nos últimos anos são as empresas não pagarem o salário. Isso é absurdo. E eu já me deparei várias vezes com algumas empresas que atrasam o salário 2, 3 ou 4 meses. Já vi empresa não pagar salário durante esse período, 2 ou 3 meses ou 4. Ou paga atrasado, paga um mês depois, paga 2 meses depois o salário referente lá para trás. Isso pode ser considerado uma falta grave. A partir daí, o empregado, a partir do momento que ele percebe que a empresa todo mês está atrasando, está 2 meses de salário atrasado, que ocorre, meus amigos, não pense que não ocorre, porque ocorre. Tem muita empresa aí, acontece até prestador de serviço público que recebe dinheiro do poder público e não repassa. Muitas outras vezes, a empresa, a partir do momento que comete a falha do pagamento de forma reiterada, muitas vezes até o próprio ente público, imaginando que vai ocorrer uma ação, ele já bloqueia os pagamentos desse particular terceirizado, porque já está percebendo que vai ter ação e o reclamante vai entrar com ação contra essa empresa, que é o real empregador dela, e provavelmente esse
reclamante também vai entrar com a ação contra o ente público. Então o que ele faz? Muitas vezes ele já retém as notas fiscais, como a gente diz no mundo corporativo, para quem já trabalhou como advogado de empresa. O ente público ele retém as notas fiscais, ou seja, ele deixa de repassar o pagamento para a empresa. E se o ente público não paga a empresa, como é que a empresa vai pagar o funcionário? Né? Na prática é assim que ocorre, mas no conceito jurídico, por qualquer outro motivo ou por esse motivo, não é justificativa para o empregador deixar de pagar. Primeiro porque uma vez que o empregador recebe os lucros pela atividade, ele também assume os riscos da atividade. Não será o empregado que irá assumir esses riscos. Depois, nesse caso que eu estou exemplificando para vocês aqui, o ente público deixou de pagar, não deixou de pagar por qualquer motivo não. Ele deixou de pagar por um motivo muito específico. Ele já estava percebendo que a empresa estava falhando. Então, o ente público se protegeu. Se ele está certo, se ele está errado, se A ou B tem razão, se a empresa foi prejudicada, é como o juiz do trabalho ele fala, doutor, se resolve lá com o ente público. Seu funcionário não tem nada a ver com isso. Estamos aqui nessa mesa para resolver os direitos do funcionário, do empregado, do reclamante. Então, você tem que pagar. Como você vai se resolver com o ente público é outra história. E perceba aí, tem que ter uma falta grave. Esse é o primeiro requisito. Porque da mesma maneira que na justa causa do empregado tem que ter uma falta grave, aqui na rescisão indireta tem que ter falta grave, uma falha grave da empresa para que o empregado aplique a rescisão indireta. Peça a rescisão indireta a ponto do juiz conceder, dar procedência no pedido de rescisão indireta ou dispensa indireta. A outra hipótese, o outro requisito aqui, meus amigos, é a imediatidade. Perceba você que se você olhar esses requisitos aqui, eles são muito parecidos ou idênticos ao da justa causa. Imediatidade, contemporaneidade. Jamais poderá o reclamante fazer uma alegação de rescisão indireta sobre um ato faltoso da empresa de 3 anos atrás. Deixou de pagar o salário ou pagou atrasado o salário 3 meses a 1 ano atrás. Não, tem que ser um ato de agora, porque da mesma forma que acontece na justa causa, do artigo 482 da CLT, a partir do momento que você não questionou e deixou a vida passar, ocorreu perdão, você perdoou a falha do outro. Nesse caso, se o seu questionamento não foi imediato, você perdoou, seja de forma expressa ou de forma tácita. Tácita é aquela história, né? Quem cala, consente. Deixou passar, passou batido, a empresa falou com você, você não fez nada, continuou trabalhando, tem que ser imediato. Por que da imediatidade? Por que a imediatidade ou contemporaneidade é um requisito? Porque a outra parte da relação contratual não poderá ficar à mercê do seu bel prazer de você cobrá-la ou não, conforme os seus interesses. Lá naquele momento não era conveniente você cobrar, o empregado cobrar determinada conduta da empresa, porque de repente, por qualquer motivo que seja, você estava sendo favorecido, o empregado estava sendo favorecido. Aí agora que você está descontente com a empresa, você vai cobrar uma falha dela de 8 meses atrás, de 2 anos atrás? Não pode. Você já perdoou expressa ou tacitamente. Tem que ser imediato. A outra hipótese, o outro requisito aqui, meus amigos, de rescisão indireta, tem a ver com a teoria dos fatos determinantes. Você já deve ter estudado isso no direito administrativo para fazer a prova do AB. Teoria dos motivos determinantes.
o motivo da rescisão indireta tem que guardar relação com os fatos que ocorreram. Ocorreu determinado fato que ensejou o motivo de você pleitear a rescisão indireta. O motivo não pode ser A, teve um problema lá você com seu chefe e depois você entrou com rescisão indireta, pedindo hora extra, dando moral, pedindo não pagamento de salários. Tem que guardar a relação. Se o motivo que você fundamentou a rescisão indireta não guardar relação com os fatos que realmente ocorreram, não tem porquê a aplicação da rescisão indireta. É relação de causa e efeito. Tem que guardar, como nós falamos muito no direito civil, o nexo causal, o nexo de causalidade. Aquele ato faltoso praticado pela empresa é o nexo causal que faz você pedir a rescisão indireta. Por fim, meus amigos, temos o requisito D, que é a inexistência, como eu já falei para vocês, a não ocorrência e inexistência do perdão, seja ele tácito ou expresso. Você já não pode ter perdoado. Porque se você já perdoou de forma expressa ou tácita, vou te dar um exemplo. Você, digamos que tenha ocorrido um ato faltoso do seu superior. Aí logo depois, uns meses depois, vocês se resolveram e chamou até ele para o seu casamento. Aí depois que você sai da empresa, você lembra daquele problema que ocorreu 1 ano e meio atrás, que você brigou com ele? Só porque ele é uma pessoa física e que responde à pessoa jurídica? Não. Um perdão tácito. Entendeu? Então não pode ocorrer o perdão. Uma outra informação que é importante aqui, meus amigos, nós comentarmos, é que a partir do momento que ocorreu o ato faltoso pela empresa e você, diante disso, entende não haver mais condições da rescisão, da permanência do contrato de trabalho e que você irá rescindir o contrato de trabalho por rescisão direta, você tem que comunicar a empresa. Você tem que comunicar o ato, até para que ela se defenda, né? E você, a partir do momento que você vai rescindir o contrato, provavelmente você não vai mais comparecer na empresa. Então tome cuidado que a empresa pode aplicar um abandono de emprego. Mas a partir do momento que você comunica o ato e comunica a rescisão do contrato de trabalho, seja pessoalmente através de testemunho, é interessante isso, seja através de telegrama, você está comunicando. Você está colocando ali para o juiz um marco temporal de onde você quer rescindir do seu contrato, está explicando como forma até para se proteger de um possível abandono de emprego. E quem sabe um pedido de demissão, porque caso não seja entendido pelo juiz, preenchidos os requisitos da rescisão indireta, não se surpreenda se o juiz ele entender como pedido de demissão, porque você está rescindindo o contrato ali. Tudo bem, meus amigos? Acho que basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essas informações. Perceba que tem que ser preenchidos de forma concomitante esses requisitos. Um outro detalhe importante aqui, meus amigos, é que você, por exemplo, tem até aqui, o parágrafo 3º, ele até informa, eu não poderia terminar esse vídeo sem passar essa informação. Caso a situação hipotética se enquadre nas alíneas D e G, quais são as alíneas D e G? A linha D é aquela que fala que a empresa ela não cumpriu com as obrigações contratuais.
E a linha G, ela fala que se a empresa reduzir o pagamento do salário, quando esse pagamento é por peça, e reduzir o seu salário, você pode permanecer na empresa e requerer a rescisão indireta ainda permanecendo na empresa. Essas informações são as informações básicas da rescisão indireta que a gente tem aqui que destrinchar. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, gostado desse vídeo. Qualquer coisa vocês podem colocar aqui nos comentários as suas perguntas. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.